como é que eu exponho ou comunico som, não é propriamente fácil. No fundo estamos a pensar exatamente na mesma coisa, através de objetos e de práticas diferentes. Como é que se expõe som, como é que se arquiva som, e do ponto de vista da historiografia, que é aqui o meu ponto de vista, como é que se faz a história do som. Ou melhor, e esse talvez até fosse o meu ponto principal, e neste caso a minha expectativa principal, não só com a exposição, mas também com a nossa conversa posterior. É como é que se representa historiograficamente o som, ou seja, os mecanismos de narrativa historiográfica são mecanismos razoavelmente bem adaptados à descrição de imagens, de espaços, mas têm muitas dificuldades em representar o som. Portanto, não é só não haver sons arquivados para grande parte da historiografia poder trabalhar sobre eles, é também depois uma certa falta, uma certa carência linguística, as limitações linguísticas do historiador a falar sobre o som. E o resultado, quase sempre, é a metáfora, não é? A metáfora é uma espécie de muleta para dizer que os anos 20 foram estridentes, qualquer coisa assim, não é? Mas isso é insuficiente. E, portanto, pensar como é que se representa o som, neste caso, agora falando diretamente da exposição, como é que se representa o som artisticamente em relação com um século, em relação, portanto, a um período histórico, é interessante do meu ponto de vista, sobretudo porque espero encontrar algumas ferramentas de representação que ajudem a pensar historiograficamente o som. Eu do ponto de vista também olhando para a expectativa relativamente à exposição, é porque, do meu ponto de vista, normalmente a exibição do som, ou de eventos sonoros, ou de material sonoro em contexto expositivo, está quase sempre relativamente limitada. Até a um determinado período, tu tinhas sistemas de amplificação que invocavam ambientes, sonoridades ou até exemplos associados. Os famosos casos dos museus organológicos, onde tu tinhas um piano e quando te aproximavas ouvias por sistema de amplificação, ou por audioguias, ou por auscultadores, o som daquele piano. Portanto, ou seja, cria-se e daí estar com grandes expectativas relativamente a esta exposição, é que há sempre uma mediação visual, ou seja, não estás num espaço vazio, onde a única coisa que há para receber, em termos sensoriais, é o som. Obviamente deverá haver luz e as pessoas vão se ver, vão ver as outras pessoas que estarão nas salas, tudo mais, mas no entanto o foco, para onde é que se olha numa sala vazia? E eu acho que a nossa cultura, e sobretudo a partir, e aqui é outro assunto muito importante, e também outra dos meus focos quando vir a exposição, é ver a tecnologia, porque o som depende, não digo que a imagem não dependa também, mas o som indiferido é obviamente e a imagem também, mas tudo quanto é indiferido precisa de tecnologia para mediar. E, portanto, também me interessa perceber esse ponto de vista tecnológico e como é que a tecnologia marcou, moldou, condicionou ou permitiu determinadas estratégias, neste caso, presumo eu, estéticas, de fazer algo que alguém designa como obra de arte. E isto são tudo conceitos que me interessam também muito pensar nesta exposição. Quando tu falavas da imagem, do papel das imagens em exposições de som, a imagem surge aí um pouco como a metáfora da narrativa historiográfica. É outra muleta, é quase como se fosse impossível ao som existir na autonomia. Isso é o que cria a dificuldade, é essa intangibilidade do som, o que o torna tão difícil de representar, mas a minha hipótese é que é isso também que o torna tão importante historiograficamente, ou seja, o som remete para uma série de dimensões históricas com as quais nós temos que ter muito cuidado,
que são muitas vezes utilizadas de uma forma irrefletida. Estou a pensar em coisas como o imaginário, o ambiente, mas que, no entanto, precisamente por parecer não terem uma âncora no real, ou então existirem de forma fluida, podem dizer-nos coisas muito mais interessantes do que os documentos materiais com que temos mais facilidade em trabalhar historiograficamente. Uma das coisas que eu tenho notado, eventualmente, e até do ponto de vista, por exemplo, da etnomusicologia, não é? Abandonou-se quase na totalidade a gravação de som. No momento em que se banalizou a tecnologia de vídeo, analógico e depois digital, o som deixou de ter autonomia. E até em termos da própria indústria musical, deixou também ela própria de ter autonomia. Já ninguém compra CDs, os miúdos veem telediscos no YouTube, eles veem música. E isto é muito esquisito, confesso. A nossa geração, eventualmente, ainda está habituada à música como autonomia, como algo, ou o som como algo em si. E temo que poucas serão, ou o futuro tenderá, não é? A darem a importância, a autonomia, a alteridade, ao som, enquanto evento acústico. Ocorre um episódio que me parece que é interessante em relação àquilo que nós estamos a dizer, que foi uma conversa que eu tive com o Simon Frith, com o etnomusicólogo. A única vez que estive com ele, partilhei com ele uma ideia que eu tinha tido e que nunca consegui concretizar, que era o de criar grupos de audição. Ou seja, no fundo o meu modelo era o cineclube. As pessoas juntavam-se para ver cinema. E eu perguntava-lhe se ele tinha alguma ideia de ter havido algo de semelhante com a música. As pessoas juntarem-se à volta de um giradiscos e ouvirem um disco. E depois discutirem, porque a questão do cineclube era precisamente essa. E ele disse-me que estava finalmente a acontecer. Ele estava agora a fazer isso com os seus alunos, porque precisamente o ouvir um disco sem o suporte de imagem estava a passar à história. E então era quase para recuperar um hábito que se tinha perdido, o de audição coletiva, que eu acho que é uma ideia que nós, aliás, podemos desenvolver, Pedro. Exatamente. Nós, por acaso, lá está. A tecnologia e a história aqui dão-nos dois alicerces muito grandes para perceber um contexto muito engraçado. Que em Portugal, em Lisboa, pelo menos, havia sessões de audição por duas razões. Porque os pick-ups, portanto, os giradiscos, eram caros e os discos não eram facilmente adquiridos. E, portanto, a prática de ouvir em conjunto, condicionada por questões económicas e tecnológicas, foi um recurso muito comum em Lisboa nos anos 60, 70, e, por exemplo, o Zé Pedro, dos Chutos, invocava muito o caráter formativo que teve na sua vida e nele enquanto músico, o ouvir discos, umas vezes na casa de uns amigos, outras vezes emprestados, em cassetes que passavam, ou essas tais audições coletivas, para a sua formação. Mas, por exemplo, no universo dos clubes de jazz, por exemplo, o Clube Universitário de Jazz fazia muito isso. Lá está, pela dificuldade de aquisição do disco, tinha de ser alguém que foi em viagem de trabalho ou em viagem de férias a Londres ou aos Estados Unidos, menos aos Estados Unidos, mas mais a Londres ou a França, que trazia os discos que comprava e depois criavam sessões de audição. Curiosamente, eu não gosto muito de partilhar as coisas por géneros musicais, mas no jazz, por exemplo, alicerçado nestes clubes universitários e clubes de jazz, era recorrente essa prática da audição coletiva.
o que nos leva a outro aspecto desta conversa, e é naturalmente por isso que te interessa tanto as questões tecnológicas. As questões tecnológicas depois vão determinar formas de sociabilidade musicais, e essas são também históricas. Normalmente costuma dizer-se que os historiadores devem evitar o anacronismo. Eu acho que os historiadores não conseguem evitar o anacronismo, e o anacronismo pode ser, aliás, utilizado de uma maneira interessante e produtiva. E é precisamente porque hoje se ouve música de maneira tão diferente, precisamente porque a tecnologia nos trouxe a formas tão atomizadas de ouvir música. Eventualmente também haverá outros modos coletivos de ver música, mas essa atomização e, sobretudo, o peso da imagem na audição musical é hoje tão forte que nós percebemos melhor a importância que tiveram esses momentos e o seu significado histórico, de que estavas a falar. E realmente grupos em volta de um leitor de cassetes ou de um pick-up a ouvir música são coisas datadas, mas de uma maneira positiva e interessante. Exatamente. Não é? Que nos dizem muito sobre o seu momento. Neste momento, a percepção que tenho das crianças, jovens, adolescentes, jovens adultos, é sempre uma audição isolada, muitas vezes até através do telemóvel, um dispositivo móvel, com os escutadores, portanto, é toda fechada para dentro. Curiosamente, está a abrir-se eventualmente uma via que a indústria, por exemplo, do som está muito atenta, não é? Que são aquelas plataformas de vídeo, como o TikTok, onde há um clipe e os miúdos filmam-se a dançar com aquele clipe, mimetizando a letra ou fazendo um conjunto de coreografias mais ou menos pré-determinadas. E partilham isso uns com os outros. É uma partilha em diferido, ou seja, não há uma partilha de... há casos em que se juntam 2, 3 ou um grupo e fazem eles todos o vídeo e comentam, editam, mas é sempre nessa dimensão atomizada, altamente. Também é preciso, lá está, fazer só uma pequena ressalva. A ideia de que a tecnologia no momento em que um homem com H maiúsculo, um ser humano, pegou numa pedra e bateu noutra pedra com um determinado padrão e, portanto, apercebeu-se que existia ali um som, que as coisas causavam um som, e começou a ter aí já há tecnologia, não é? Pronto. O que nós estamos a ver é uma mutação. Também há aquela imagem que foi muito veiculada, sobretudo pelos seguidores, do peso da tecnologia, por exemplo, no contexto da produção, criação musical, e até da própria criação do som. Autores clássicos como o Adorno, o Benjamin, todos eles refletiram muito e pensaram muito a questão do som, mas quando lês aqueles textos parece que eles esquecem que a tecnologia existia no cravo que o Bach usou para compor. É tecnológico. Mas isso traz-nos de volta para esta exposição, porque esta exposição precisamente aborda o século XX, não é? Que coincide com um determinado tipo de tecnologia. Tu vais-me corrigir se não for, se a expressão que eu vou utilizar não for a mais rigorosa, que é a tecnologia da gravação e da reprodução, não é? Mecânica, como diria precisamente o Benjamin. E outra questão que me interessa, eu acho que esta aqui regressa ao início, tem que ver com o som no século XX, e não só a música no século XX, o som no século XX, como um som onde eu gostaria de testar uma hipótese que muitos historiadores de cinema já testaram para a imagem, que é um som autorreflexivo, no sentido, falávamos há pouco no Francesco Cassetti, que pensa o século XX como um século cinematográfico, não só porque as imagens do cinema mostraram o século XX, mas também porque o século XX se viu a si mesmo através do cinema, se representou a si mesmo através do cinema e, portanto, pode ser autorreflexivo através das imagens cinematográficas. A questão que se coloca é se podemos dizer a mesma coisa sobre o som, a partir do momento em que as pessoas conseguiram ouvir a sua voz, ou vozes de outras gravados, ou então até sons que nada têm a ver com voz nem com música, simplesmente sons que remetem outra vez para aquelas coisas difíceis e intangíveis, como o imaginário, o ambiente, etc. Se isso determinou uma consciência histórica diferente para o século XX. Dou-te um exemplo. Nós próprios adaptámos e adotámos no nosso corpo
plugins, bioplugins, passa este neologismo, que, por exemplo, uma das coisas que marca o século XX é o som dos 50 Hz, abaixo, até aos 50 Hz. Era uma coisa que não existia no século XIX. E do século XIX para trás, não é? Ou seja, há um ruído constante produzido pela existência de eletricidade e de motores que nós já naturalizámos ao ponto que já não o ouvimos. Mas ele está lá. E isto temos expressões para o descrever. Exatamente. E eu temo até que isto irá ter, obviamente que o tempo biológico e da mutação, da mudança biológica é uma outra escala que também não deixa de ser historiográfica, mas eu penso que isto vai ter consequências na nossa até na nossa no nosso corpo e no nosso cérebro e na maneira como nós percepcionamos. Por exemplo, chamou-me a atenção porque estamos aqui a ouvir um ruído que nem é desses de 50 Hz, é um bocadinho mais no microfone que nos está a gravar, mais acima, exatamente. Que é o ar-condicionado. É, exatamente. O que é curioso é que precisamente pensar o impacto psicológico, físico deste ruído constante. Eu outro dia ouvi alguém a falar sobre isto precisamente e essa pessoa na rádio, numa entrevista de rádio, eu não me lembro o nome, peço desculpa, mas ela dizia que o som mais constante na vida urbana é o automóvel, o trânsito. O trânsito é muito difícil nós termos algum momento do dia ou da noite em que esse ruído de fundo não esteja de alguma maneira presente. Mas o ar-condicionado é muito interessante porque eu tenho a experiência de trabalhar em bibliotecas um dia inteiro com ar-condicionado sem me aperceber e de repente quando o ar-condicionado desliga eu perco a concentração. E portanto aquele ruído ajudou-me a concentrar de alguma maneira e o silêncio absoluto, que nunca é evidentemente, mas o silêncio absoluto que nós normalmente conotamos com a atenção, com a concentração, com a profundidade, se calhar já não é, não é? Hoje em dia nós já precisamos desta atmosfera sonora para fazermos coisas que antigamente faziam então assim no silêncio completo. O que eu acho, e no seguimento disso que estás a dizer, eu acho e daí a importância absolutamente, desculpa a utilização do termo, menos respeitoso ou diferente, mas é quase histórico o caráter desta exposição, porque o som está a perder espaço enquanto objeto, enquanto foco. Acho que é precisamente pela sua ubiquidade. E porque tu por um lado deixaste de prestar atenção, apesar de estares a ser sensibilizado no sentido sensível dos sentidos, tu estás a receber essa informação, o teu cérebro está a processá-la, tu não estás a tomar consciência, a não ser que haja uma perturbação nesse contínuo, e por isso tudo estás a desvalorizar.